Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Conexão Mix. Eu sou o professor Josias, serei o hoster desse programa e eu quero a companhia de vocês aqui, não só hoje, mas em todos os meus programas, tá bom? Bom, é uma alegria muito grande aqui estar com todos vocês, porque realmente é a realização de um sonho. Eu sempre tive vontade de ter um programa de entrevistar pessoas, participar, ter aquele bate-papo e, como eu falei para vocês na chamada anterior, esse sonho ele só aconteceu, né, graças a conexões. Por isso, primeiro eu tive a oportunidade de fazer o programa para depois ter o nome. Conexão Mix, ele é muito sugestivo para tudo que acontece na minha vida. Então eu tenho várias conexões. Numa dessas conexões, eu conheci o meu Revi, né? Ele apareceu lá na academia, como muitos de vocês sabem, eu tenho uma academia e ali passaram muitas e muitas pessoas, muitas histórias de vidas e eu tenho certeza que muitas dessas pessoas estarão sentados aqui para poder compartilhar comigo e com você grandes histórias. E o Érico apareceu na academia, me falou sobre o estúdio que ele estava montando aqui, né, em sociedade com outras pessoas, e eu vim conhecer. E dessa conexão, dessa conversa, está acontecendo isso aqui, a nossa estreia, o nosso primeiro programa, o nosso primeiro episódio. Então, sejam todos bem-vindos. Gui, solta aquela musiquinha lá.
Uou! E além das minhas conexões, antes de chamar o meu convidado aqui, eu preciso agradecer algumas pessoas que têm acreditado nesse sonho, né? O primeiro é o Estúdio X, pessoal. Eles abriram as portas realmente. Eu não tinha os recursos necessários, né, financeiramente, enfim. E eles falaram, não, vem, já que é seu sonho, nós vamos investir no seu sonho, nós acreditamos no seu potencial e eles estão aqui. É um estúdio maravilhoso, daqui a pouco eu vou pedir a opinião do meu convidado aqui sobre esse estúdio, mas já quero deixar aqui para você que tem o sonho de ter o seu podcast, para você que tem vontade de gravar aulas, tudo relacionado a audiovisual. A estrutura está muito legal, então entre em contato com eles. Hoje nós estamos fazendo essa transmissão pelo canal deles do YouTube, mas aproveite, vá lá no Instagram, procure lá Ecos Studios e comece a seguir. E se você tem vontade de estar aqui no meu lugar, onde eu estou sentado participando, só entrar em contato com eles que eles vão aí te dar todo o suporte e mostrar para vocês aí como que você pode chegar aqui, tá bom? Uma outra empresa que tem me ajudado demais é a Flerk, pessoal. A Flerk, ela é uma empresa de tecnologia de TI, né? Então você que tem empresa, está precisando de algum profissional ali para trabalhar nos seus computadores, acesso remoto, está com alguma dificuldade, você precisa lançar um projeto, enfim, entre em contato com a Flerk, que eles também vão te ajudar aí, tá bom? Tem também a Academia Brother Shin, né? É a minha segunda casa ali, e o Marcelo, que é meu sócio, ele também é mais doido que eu falo, já que você está nesse negócio, vai, eu te apoio, te ajudo. Então, Brother Shin, uma academia sensacional, nós estamos ali no bairro do Intercap há 13 anos, né? Vamos fazer 13 anos aí o mês que vem, e se você procura um lugar para você treinar, para você entrar em forma, ter qualidade de vida, saúde, nos procure, entre aí no nosso Instagram, começa a seguir a página da Brother Shin e faça uma visita, sem compromisso, vá lá fazer um treino experimental, que nós estamos ali para te ajudar, tá bom? Uma outra empresa muito interessante, muito bacana, é o Colégio Sapiência. Quero mandar um abraço aí para os meus amigos, para o Fernando, para a Adriana. Eles também me ajudam aí desde quando os meus filhos eram pequenininhos, eles estudaram ali, me deram um grande suporte e até hoje eles vêm com essa parceria comigo aí. Então quero agradecer os meus patrocinadores e finalmente, né, chamar aqui o meu convidado, dizer para você que eu estou muito feliz que tenha sido você a primeira pessoa que está aqui participando do meu podcast, né? No meu primeiro episódio, uma pessoa que tem história, teria que ser assim, uma pessoa de gabarito. Então eu quero chamar aqui, pessoal, o Edson Ferreira do Nascimento Júnior, mais conhecido como Maestro Edson. Salva de palmas aqui para ele. Aê, maestrão, dê as boas-vindas aí. Aí, bonito, hein? Boa noite, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Obrigado pelo convite, querido Dodi, conhecido como Dodi, mas é o nosso querido professor Josias. E estamos aqui, Conexão Mix. Então é uma mistura, né? Uma conexão e uma verdadeira mistura de prosas. Exatamente. Né? Quando eu coloquei o mix, por quê, maestro? O mix é o seguinte, porque hoje você está aqui, nós vamos falar muito de cultura, de educação, história de vida, mas eu quero trazer aqui também atletas. Então, eu gosto de jogar meu futebol, eu tenho sonho, eu sei que vai sentar aí atletas da várzea, atletas profissionais, né? De repente, empresários. Então, não é um nicho. Não quero trazer pessoas só de um segmento. Sim. Então, por isso do mix. Sim. Legal. Entendeu? E, na verdade, o que precisa em Taboão da Serra é justamente isso. Abrir canais de comunicação. A cidade hoje tem 300 mil habitantes e muitas coisas que acontecem na cidade, a população não sabe, porque não corre isso, né? O que está acontecendo naquele full time das coisas que acontece na cidade, muitas vezes a gente não sabe, está tudo de forma oculta, né? Mas obrigado mais uma vez pelo convite, estamos aqui para esse bate-papo e também responder às pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. É isso aí. Ô, maestro, eu falei assim, ó, estou aqui com Edson Ferreira do Nascimento Júnior. Alguém te chama só de Edson? Cara, na verdade, você sabe que vira um codinome, né? O Edson Ferreira do Nascimento Júnior, porque viu o nome e virou Maestro Edson. Já era, né? Não. Ô, Edson, você nem olha mais. Não, Maestro. Aí olha. Mas isso faz parte da história, né? É um desenho que Deus colocou na minha vida. Então, está aí o Maestro Edson, né? Legal. E
é isso que eu queria saber, mas hoje, você consegue separar o maestro Edson? De repente, o quê? Eu imagino só na sua casa que você não é maestro. Na verdade, é assim, o maestro Edson, eu diria que ele é 90% no dia a dia, porque tudo está vinculado à minha área profissional, à minha área educacional. Então, quando você acorda, né, você tem ali o seu tempo e você sai para o trabalho, então já não sai mais o Edson, sai o profissional. Sim. Então, nós vamos construir o dia pautado naquilo que você tem como um legado, que Deus deu a você. Uhum. Eu entendo que é uma missão. Sai, vai trabalhar, vai educar, vai reger, vai falar. Então é isso. Então, quando você volta, até você sair do personagem maestro, então demora um pouco. Então, eu acho que é 90% maestro e 10% Edson Ferreira. Legal, legal. E você não nasceu maestro, né? O Edson lá pequenininho, o maestro vem aqui. Existe uma vida antes do maestro, Sim, né? sim. Você consegue lembrar alguma coisa, mas sua infância, Totalmente. né? Totalmente. Conta um pouquinho pra gente aí. Na verdade, eu sempre falo que hoje essa carinha almofadada, todo mundo acha e vê, sabe? Ou seja em site, ou seja em revista, ou seja em jornal. Então acha que pô, o cara veio de uma família. Não, veio de uma família muito simples. Aqui mesmo em São Em Paulo? da Serra, da Tabuão. Pazini, sou do Pazini. Né? Raiz. Raiz ali no Morro do Cristo, Morro dos Legal. Mineiros, Rua Emílio Ribas. Olha aí. Especificamente número 72, ali está meu povo, Bacana. ali está minha história. Então, vem de uma família simples, né? E por vir de uma família simples, então você passa por diversos perrengues. Essa é a verdade. Uhum. Então, fui construindo uma história, está aqui, né? Hoje o maestro Edson. Mas fui muito do pipa, fui muito de bolinha, peão. Eu fui muito daquilo que nós tínhamos como criança, que hoje tiraram isso, né? Infelizmente, o mundo contemporâneo tem feito algo assim, é importante, é bom, mas eu tenho falado e muito, é minha concepção, tirou um pouco da memória criativa da criança. Né? As crianças estão no mundo, então não brincam mais. Não brincam. Não. Não brincam. Por exemplo, você começou a trabalhar cedo? 12 anos. Olha aí. Na verdade, 12 não. 12 eu fui registrado. 12 eu fui registrado. Eu comecei com 7 anos vendendo pirulito em circo. Olha. Aqui em Taboão? Não, comecei na Porque cidade... eu lembro, antigamente rolava esse negócio de circo nos bairros, Sim, né? sim, sim. Na verdade, eu nasci em Taboão da Serra, e eu já falei isso por várias, seja podcast, entrevistas, palestras, eu nasci em Taboão, né? Na verdade, não nasci em Taboão, nasci na Frei Caneca, porque nós não tínhamos maternidade em Taboão Não da vou nem Serra. perguntar o ano, mas... Não, estamos em 71. Sou novinho, vou fazer 19 anos. Então, não tínhamos. Então, a gente nascia em São Paulo, Frei Caneca. Sim. Mas nós éramos tabonenses, nós somos tabonenses, porque não tinha ainda uma maternidade aqui em Taboão, né? Então, todo mundo corria para a maternidade de São Paulo. Mas a minha história toda, a minha vida em Taboão. Então, por que eu fui vender pirulito em circo na cidade de Promissão, interior de São Paulo? Por causa dos meus avós. Então, você ia passar férias? Na verdade, aí vem a história, né? Então, é o casal que resolve dar uma briguinha ali. Não, fica aqui você que eu vou com a minha mãe. E vai, leva os filhos e a trouxa. Entendi. Volta de novo. Então, foi nesse processo todo que eu comecei vendendo pirulito em circo na cidade de Promissão, interior de São Paulo. Ô, maestro, e circo tem... Circo Guacira chamava. Então. Ali eu conheci Sérgio Reis, que no início da... Sérgio Reis, Chitãozinho Chororó, sabe? Então, já, querendo ou não, já envolve um pouco de cultura aí, já que a sua raiz é muito cultura, né? Hoje o maestro tá muito enraizado com cultura. Então, Josias, existe uma coisa que eu bato muito em cima disso, e eu coloco isso às pessoas. Gente, precisamos dividir o que é cultura e o que é entretenimento. É diferente. Então, quando a gente fala de, por exemplo, as pessoas falam sobre os rodeios que existem em Barretos, ali é cultural. Sim. Aquele povo vive aquilo, não é décadas, é a vida, é o tempo, é uma história. Então, agora, a cultura, se você fala sobre o entretenimento, é você assistir o jogo de futebol. Ficou aquilo por uma semana, algumas coisas vão ser... Lembrou uma semana, 10 dias, até algumas pessoas mais saudosistas vão lembrar lá na frente. Mas aquilo é um entretenimento, é o lazer. Agora, se aquilo fixou
como a festa do mamão. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, 50 anos, a festa do mamão se tornou o quê? Cultural. Uhum. Faz parte da história daquela comunidade. Legal. E ainda antes do maestro ali, que nós vamos chegar num projeto fantástico que você tem a sua cara ali, né? Mas o Músicos do Futuro não foi o seu primeiro projeto social. Não. Ali, lá no Morro dos Mineiros, lá você tem uma história ali já com social. Fazia muitas coisas. Como é que foi isso daí? Na verdade, muitas coisas na vida da gente a gente faz sem perceber. Sim. E não somos nós que estamos fazendo. Está destinado, já está predestinado. Já está ali desenhado, escrito, todo um processo que Deus já fez. Então, eu sempre tive envolvido com grupos. Lideranças de jovens, desde Grêmio Estudantil, futebol, sempre fui bom demais. O que me atrapalhou sempre foi a bola. Vem por aí. Uns falam que o problema era o joelho, né? A gente vê vários amigos falam, eu só era bom, mano. É que eu tive uma lesão. Sempre foi assim. Meu problema é a bola, né? Meu problema é a bola. Então, mas eu sempre estive voltado a grupos e sempre liderando, sempre participando, sempre convidando. Vamos para frente, vamos. Então, a minha vida sempre foi isso. E essa é a essência minha humana, né? A minha essência... Grêmio Estudantil, sim. Você pegou? Sim. Né? Eu estudava no Virgília, né? A gente está falando na Previdência. Quando eu estudava no Virgília, eu uma vez encontrei com alguns instrumentos, me deparei com alguns instrumentos numa sala lá, falei, vou montar uma fanfarra nessa escola. Ah, nós vamos chegar aí, então, hein? Mas isso eu era menino. Sim. Eu era menino. Porque antes do... Não, antes. Eu, na verdade... Ou seja, aconteceu isso daí e depois de anos você vem com o projeto lá no... A minha vida, ela foi constituída com música. Meu pai ouvia muita música, tinha uma vitrola, e depois, em promissão mesmo, no interior, eu ficava na calçada, e já contei isso em alguns podcasts, sei lá, algumas coisas que eu já fiz, algum lugar da vida. Então eu ficava encostado numa árvore e eu ouvia a banda tocando. A banda do colégio Antônio Figueiredo Navas. E eu ficava ouvindo aquilo ali. E eu já falei isso, talvez na minha infância, naquele momento, eu era muito só. Então, talvez ali, ou mais do que certeza, eu era uma criança um pouco depressiva. Então, eu ficava naquele meu cantinho, mas eu ouvia tudo. E um certo dia eu cheguei na escola, meu querido Valtão, que é um grande músico, hoje é o nosso querido Armstrong. Ele faz todo o repertório do Armstrong, troca o trombonito dele, lá de Promissão também. Legal. E aí eu cheguei na banda, e aí eu peguei e falei assim, não foi pro Walter, foi pro Joãozinho, chamado Joãozinho, e já falecido. Eu falei, eu sei tocar esse estoque aí. Ele falou, mas como você sabe tocar? Eu falei, eu sei, né? Porque eu ouvi, aí me deram uma caixa clara, e eu fiz toda a parte da cadência. E eu toquei aquilo ali, cara, porque eu ficava ouvindo todos os dias a banda ensaiar as marchas. Bacana. Né? Então, quer dizer, era uma questão perceptiva minha, né? Aí comecei a tocar na banda. A partir dali, eu comecei a viver a experiência dessas marching band, que é chamado pelas pessoas de banda marcial, que algumas pessoas confundem fanfarra com banda. Sim. É diferente também. Fanfarra, você tem cornetas, as bandas não, você tem trombone, trompete, tem tubas, enfim, né? É diferente. Bacana. Né? E olha só que interessante, você ouviu e se interessou. A importância de ter alguém fazendo alguma coisa para que a criança desperte alguma coisa. Se você não ouve nada lá, você não ia ter esse desejo. Logo no começo eu falei, o que aconteceu no mundo tecnológico? Tirou as possibilidades, matou a memória criativa, o pensamento criativo. Porque eu olhava aqui e falava, nossa, eu queria fazer aquilo ali. Então você vê uma banda marchando na escola, fala, nossa, cara, que legal, que maluco isso, e vou fazer. Nossa, as meninas jogando vôlei na quadra, aí eu vou querer participar. Então o que aconteceu? Na verdade, no mundo espiritual, para quem crê, sabe que existe uma estrutura e uma batalha. Então vai tirar todas essas possibilidades e vai matar a possibilidade das crianças pensarem e ter o sentimento do querer. Bacana. Eles não querem mais. Eles não querem. Eles não querem fazer. Mas não é que as crianças, os nossos jovens, estão nesse lugar porque eles querem. Estão sendo condicionados a isso. E dá para reverter.
Senhores pais, dá para reverter. Existe o Músicos do Futuro, um projeto que dá aula gratuitamente. Existem projetos, leve as crianças, tirem, dá um jeito. Investir é diferente de você ter uma despesa. Investir é diferente. Então, você colocar uma criança na natação, isso não é uma despesa, é um investimento no seu filho. Então, corte as pizzas, corte lá, sei lá, o lanche que for, paga a natação, vai dar um outro up aí na vida dele, a cabeça vai ser uma outra. Faça isso, você vai ver que não vai dar ruim, vai dar bom. O fruto vai dar bom, vai dar bom. Isso, ó, só uma coisinha. Ô Gui, o nosso podcast, galera, a gente não quer nada tão tenso. Então, o Gui tá aqui na produção, a Fê Fuxa que tá sempre com o Maestro também tá aqui, né? Tá tudo certo aí, Gui? A transmissão, Fê, você tá acompanhando pelo seu celular, tá legal? Som, imagem, bacana. Pessoal, mandem mensagens, mandem perguntas, né? E, Maestrão, você já falou tanta coisa interessante que eu fui pegando aqui. Quando você sentir alguma coisa, olha na câmera porque vira corte, entendeu? Ah, beleza. Nós estamos na era dos cortes. Então vai cortar muito. Aproveita aí. Vai cortar muito. Ô, Maestro, aí bacana. Você falou bastante aí da sua vida ali. Bastante não, foi pouco, eu sei que tem muito mais aí, né? Uma história que você contou, que você tinha uma Brasília, só isso daí, rapidinho, você tinha uma Brasília e às vezes você conhecia um pessoal, como que era essa história aí? Do SEAS, eu acho? Na verdade, assim, foi um podcast que eu dei recentemente para o nosso querido amigo Leonel Vieira, e eu falei sobre uma Brasília que eu tinha, não sei se foi para o Leonel, enfim, é tanta coisa, mas eu tinha uma Brasília. Eu comecei, por eu ser uma pessoa proativa, então eu tive uma Brasília muito cedo, mas a Brasília era uma Brasília que, coitadinha da bichinha, ela me levava para tudo quanto é lado, mas era assim, o assoalho tudo arrebentado, então eu tinha que passar um caibo, porque quem já teve o Brasília sabe disso, o Fusca, existe uma coluna no meio. Então eu passava um caibo para segurar o banco, que o assoalho estava tudo zoado, tudo arrebentado. E aí... Mas andava, ela estava ali... Era minha paixão, rapaz, era o que eu tinha. Era o que eu tinha. E carro velho, carro velho, filho feio e time ruim, os outros não podem falar. Não. Você pode. Posso. Entendeu? E é uma paixão, né? O carro é velho, mas eu vou falar que seu carro é velho? Não. É uma paixão. O filho é feio. Ninguém vai falar que meu filho é feio. Meu time tá ruim. Não, melhorou tá um pouquinho aí agora. Mas ninguém vai falar do meu time, não. Vou defender. Mas assim, então com essa Brasília, eu tive uma oportunidade, inclusive eu esqueci de dizer outro dia que eu estava falando sobre isso, a minha tia Lúcia, foi ela que ficou sabendo também, e aí uma vez eu fui com ela, e nós fomos buscar, na verdade, legumes no Ceasa, porque os caras viravam os caixotes. Ia pro lixo. Era. Gente, não estamos falando de hoje, não. Nós estamos falando de praticamente 30 anos atrás. Então, porque, na verdade, assim, terminou aqueles que têm ali as bancas, sei lá, os quiosques dele, então o cara não vai carregar novamente. Então virava, sabia que as pessoas pegavam. E eram coisas boas. Então eu fui uma vez, duas, e eu comecei a catar e levar para a comunidade. Olha que bacana. Porque eu gosto Isso, quantos anos você tinha? Ah, cara, esses são 30 anos. Então, uns 20 e poucos anos. Que legal, eu já fazia um trabalho social ali. Sempre. Levava na rua ali, ó, quem quiser. Gente, ó, vizinha. Dona Maria, seu Joaquim. É isso aqui, o Josias já tem brócolis. E quem não vai querer? Então, quem não vai querer, claro. Uma coisa eu sempre falo, e não é hipocrisia, porque eu não preciso dela. Eu amo pessoas, cara. Cara, eu sou um cara que eu necessito, eu sou um cara de afetos. Você vê, quando eu encontro com você, você vê que eu dou abraço. Sim. Eu preciso dar abraço, eu preciso dar beijo, eu preciso disso. Talvez isso faltou na minha infância. Faltou, agora eu esbanjo com todo mundo. Então é isso. As crianças, quando chegam, por exemplo, no Músico Futuro, todo mundo quer abraçar, toca aqui, beija. E aí, maestro? Só que assim, aí eles têm a liberdade, mas se compõem com autoridade. Então, eles sabem a presença que eu tenho como educador. Então não sai fora dali. Todos eles sabem, tem a liberdade, me abraça, me beija, um brinco, mas quando eu falo como autoridade, como educador. Assim deveria ser. Então não é pro, não. O que é pro? Sim. Eu não, me desculpem, eu não aceito isso. Tá certo. Né? Eu ainda acho que deveríamos pensar, século XXI, maestro, foi aí que deu ruim. Era mestre. Sim. Mestre. Por quê? Porque existia autoridade de conhecimento. Mas a gente estava conversando domingo, inclusive, quando a professora falava assim, eu vou chamar diretora. Lembra? Sim. Na sala de aula? Sim. Todo mundo, não quer fazer silêncio, eu vou chamar diretora. E aí começou a perder
essa autoridade entre o pro, a coleguinha, tal, e aí essa identidade de autoridade se perdeu. A diferença entre autoridade e autoritarismo. Sim, exatamente. Não Né? estou falando Não de estou falando de autoritarismo. Estou falando de Exatamente. autoridade. Legal. É o cara chegar e colocar a ordem, a disciplina. Isso foi acontecendo, de tanta liberdade, virou libertinagem. Então, eu sempre digo lá na associação, e funciona, e eles gostam disso. Aqui não é um parque de diversão. Aqui é uma escola. E séria. Então, aqui é uma escola. Bacana. Não, maestro, desculpa. Filho, eu amo a sua vida. Até a página 2. A página 2, a página 1 funciona. A página 2 eu quero resultado. Você não pode gastar os seus R$ 5 de condução do seu pai 5 para vir, 5 para voltar e não produziu. O seu pai trabalha e é difícil, sua mãe trabalha. Então, coloque a mão. Cara, funciona. Eles amam isso. Eles amam. Eles conseguem receber, né? E não estou falando porque eu não faço. Eu faço. E se quiser, é só ir lá na associação e ver e sentar ali. Fica meia hora lá, 1 hora, que você vai ver se isso é verdade ou não. Verdade. Maestrão, eu queria saber o seguinte. Como que surge um maestro na sua vida? Porque você falou sobre educador e você também tem uma relação muito forte com a educação. Sim, né? sim. Educação e o maestro, como que funciona? Como que aconteceu isso aí? Antes de tudo, eu sempre falo, as pessoas acham assim, maestro é só maestro. Não. Antes de ser maestro, eu sou educador. Certo. O maestro é um educador. Sim. Quando eu vou reger, eu vou falar sobre uma obra, eu vou falar sobre a história. Eu preciso ter conhecimento profundo do que eu estou falando. Eu não posso reger uma obra de Beethoven e não saber o que eu estou falando de Beethoven. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, eu preciso falar sobre. Se eu estou falando, eu estou ministrando. Eu estou explanando aquilo que nós vamos fazer. Eu tenho que ter conhecimento. Você não educa ninguém sem conhecer. Sim. Então, todo o processo ele é educacional. Na minha área, por exemplo, educação física. Física. Né? Educação moral, educação... Isso, só que é o seguinte, você entrou numa questão, por exemplo, aí é que tá, a gente vai ter aqui 60 mil podcasts, Sim. porque nós estamos falando, vamos lá, nós estamos falando de um país que nós estamos falando de, vamos dizer, desde que descobriram o Brasil, são 524 anos, certo? Desde quando descobriram o Brasil. Nós estamos falando, por exemplo, em 1823, quando eles passam, no primeiro momento que é a Constituinte, em 1823. Então, depois de 323 anos, começaram a falar sobre educação. 300 anos. Muito tempo atrás, né? Não, 300 anos depois que descobriu o Brasil. Sim, se passou muito tempo, imagina. Cara, quantas gerações aí. Os caras estão falando de educação mesmo, desde quando a gente fala assim, lá em 1961, da Lei de Diretrizes e Bases, 1961. Então, nós estamos falando de 60 anos. Praticamente. Então, essa bagunça educacional, ela é histórica. Ela é histórica. Isso é muito sério. Então, cada um quer descobrir a roda já está aí, gente, ela está rodando. Ela não é quadrada, não. Sim. Maestrão, só para as pessoas se enquadrarem no que você está falando. Quando você fala de educação, tá bom, ele está falando que é o maestro de educação, mas não, você é educação de sala de aula. Isso, foi professor de língua portuguesa. Professor de língua portuguesa. Sim, então quando você fala como chegou ao maestro, o maestro já era uma coisa de infância. Músico, ouvindo ali, sentado na lá. banda, Foi entrando. Então, isso, já estava em mim por causa do meu pai. Certo. Não tenho dúvida. Agora, a questão educacional, ela vai vir lá na década de, vamos lembrar aqui, 1990 para 92. Aonde eu já fazia faculdade de Direito. Então, comecei a ministrar, porque naquela ocasião, nós não tínhamos ainda profissionais habilitados por completo na rede educacional. Então, muitos acabavam assumindo as salas. Então, por exemplo, para quem estuda Direito, hoje, desculpa a todos os colegas que estão fazendo. Cara, eu já peguei petição que falei, meu Deus do céu. Mudou demais, né? Não, Maestrão, não. A petição fala assim, é como se você falasse, prezado juiz de direito, nós... Opa, é mais ou menos isso. Não, o negócio está feio. Por que isso? Porque a educação ela ficou rasa demais. Mas só para eu encaixar todo mundo aqui na nossa conversa. Então, nós estamos falando de uma pessoa, do Edson Ferreira, que é maestro, mas já foi educador. Antes de me tornar maestro. Então, vamos lá. Antes de me tornar maestro, eu vivia a minha vida toda com música.
Então, eu fui estudar direito, Certo. comecei a ministrar aula de Faculdade língua de Direito, portuguesa, língua tá? portuguesa. E com esse processo, eu fui me ausentando do processo de ser professor em sala de aula Certo. e fui entendendo que a minha vida era, de fato, só música. Não, eu deixei bem Por quê? claro. Por que isso? Desculpa, não quero interromper. Porque, na verdade, eu vivia já na faculdade de Direito, eu ficava, na verdade, fazendo frases rítmicas. Uhum. Então, aí eu falei, mas não é possível, meu. Eu tenho prova de direito penal daqui 3 dias. E, né, sabe? Então, aquilo ficava em mim. Então, quando eu, em sala de aula na Maria José Antunes Ferraz, aqui no Parque Marabá, Certo. eu, na verdade, eu ficava vendo aquela molecada, eu queria dar aula de música para eles. É engraçado como a Porque, gente, às vezes, entra num lugar pensando que vai fazer uma coisa e, na sabe verdade, por é para quê? fazer Porque, na totalmente. verdade, aquilo que Deus nos coloca como um legado, como um dom, você vai desviando. Uhum. Quantos desviaram? Aquilo que era uma missão. Saiu do projeto original, né? Isso, o cara clonou o negócio e falou, opa, vou fazer aqui 2, né? Mas não era 2, era um só. Você falou muito bem, saiu do projeto original de Deus. E eu fui desviando, desviando, e ele puxando a rédea, eu puxando, falei, é aqui. E me Uhum. pôs ali. Porque, na verdade, não era nem mesmo a finalidade de se tornar um maestro para reger uma grande orquestra sinfônica. Era a finalidade de transformar vidas por meio da música. Você sentiu aquilo quando era criança, você ouviu aquela música sentado ali e falou, meu, eu preciso Era passar isso, isso. mas aí quando eu comecei o Músicos do Futuro, e eu tenho muitos músicos profissionais, eu exigia demais, eu peço até perdão a eles, de tanto que eu exigi, que eu queria que todos se tornassem músicos profissionais, mas aí não era Não era isso. isso. Acontece isso na minha área. Eu sou formado há quase 20 anos aí, e a minha área ela é muito vasta. Ela é grande, é ampla a educação física. Hoje eu trabalho com fitness, tenho uma academia, mas você vai, mesmo quem não faz parte desse ambiente, vai me entender, vai entender o que eu estou falando. O pai joga uma bola para a criança, o menino chuta a bola diferente. Ele pensa o quê? Vai se Vai, tornar jogador. vai ser profissional. E ele olha aquela criança e fala: você vai ser profissional. E sendo que o esporte é para fazer algo totalmente diferente, é uma educação. Sim. Então, meu filho, ele faz escolhas de futebol. E de repente ele sobe chateado, fala: ah, não fiz o gol. Eu falo: filho, não importa, não tem problema. Eu tento passar isso para ele. Porque essa expectativa de fazer com que aquele indivíduo se torne profissional em algo vai trazer um peso muito grande para ele. Então, o que aconteceu com você aí, eu vejo facilmente acontecer com crianças de 7 anos no futebol. O professor, o técnico, olha para ele e vai exigir o treinamento físico de um atleta profissional, a dedicação, a tática, a técnica. Então, se o menino não consegue chutar a bola daquele jeito, ele já vai brigar. Então, foi isso que você identificou lá atrás e rapidamente conseguiu mudar, fazendo com que esse instrumento se tornasse um instrumento de educação. Então vamos lá. Já que a gente está pensando nesse sentido, educação. A educação transforma tudo. Então, hoje eu estava com um menino que ele estava me ajudando numa função, ele está jogando futebol, também tem o sonho de se tornar profissional. Cara, aí coloquei um café da manhã, ele tomou um copo desse aqui de café inteirinho. Eu falei, cara, você tem noção com a sua idade tudo isso de café? Você tem noção o que você está comendo? Porque nós somos uma máquina. Para aqueles que acham que vão ser um atleta, desde o começo, e aí é que tá, se a família não tem condição de fazer com que essa máquina ela seja cuidada com carinho, Sim. Não vai funcionar. Sim. E pode trazer problemas, né? Claro. E aí você injeta, por exemplo, na ideia da criança que vai se tornar um atleta. Não vai, porque ele não tem condicionamento físico, ele não tem condição emocional, ele não tem estrutura familiar, porque ele é uma máquina. Ele foi dormir 1h da manhã mexendo no celular. Ele vai ter, por exemplo, um jogo ou alguma coisa, um treino, né, às 8 da manhã. Como essa máquina vai funcionar? Sendo que é uma máquina que vai trabalhar com o emocional. Sim. Então, bom, enfim. Mas é o processo educacional. Sim. Percebe que tudo que a gente fala, na minha vida, tudo que eu falo, eu vou levar pelo processo educacional. Uma vez que nós estamos falando em 524 anos, de uma situação de um país que ainda não consegue, por exemplo, esse microfone, eu falo sempre, se você procurar a marca aqui, você viu, é chinês, é da família do Bruce Lee, Brandon Lee, Xingo Lee, alguma coisa assim, mas não é nacional.
Nós não investimos em tecnologia. Uhum. Nós estamos atrasados anos-luz. E olha que nós temos grandes médicos, nós temos grandes em tudo, mas ainda falta muito. Eu falei agora há pouco, no último podcast, das nossas Olimpíadas. Sim. Você como atleta, você como professor que trabalha nessa área, o quanto é investido nisso? Sim. Quanto se investe nisso? Né? Então, na verdade, é como se a gente brincasse como um cachorro que quer pegar o rabo. Ele fica... Aí vai... Por quê? Porque não sai do lugar. Sim. Nós não saímos do lugar. Porque não há um planejamento. Desde a primeira Constituinte. Até hoje eu estou tentando achar por quê. Aonde está o erro? Com tanto dinheiro. Agora, tanto dinheiro, professores com sala hiperlotadas, mal valorizado. Hoje a média aí, não sei, mas há pouco tempo atrás foi uma amiga que falou, porque na minha época você tem um complemento que é a carga horária cheia da quantidade de horas, mas é 3,5, se fosse 3.500, 3.600 reais. Um educador, ele teria que ganhar no mínimo 10 mil por mês. Sim. Porque é ele que forma todas as profissões. Com certeza. É a profissão mais importante, então, né? O professor. Agora, só que é o seguinte, tiraram a autoridade do cara. Colocaram trocentos alunos dentro da sala de aula. Sim. Não dá estrutura. Uma educação para aqueles que estão fazendo ou licenciatura ou fazendo letra, seja qual for a área, de uma condição aonde uma universidade hoje, por uma condição do aluno, paga R$300 por mês, o cara chega, ó, cara, isso é uma piada. O cara ele sai do trabalho cansado, exausto, ele vai fazer uma faculdade à noite. Sim. Ele entra às 19 horas, vamos dizer assim. Aí vamos dar uma colherzinha, 19h30, porque vai chegar atrasado. 10 horas dispensou o cara. Então, quer dizer, quanto tempo ele teve de aula? Vai ter intervalo ainda, o professor vai falar, vai conversar. Meu Deus do céu. Eu fico inquieto. Quando eu entro nesse assunto, eu fico inquieto. Porque é uma realidade, é uma situação que é um estado educacional de uma massa falida, cancerígena. Misericórdia. Eu peço perdão a Deus de usar um termo como esse. Nós precisamos revolucionar já. Então, não precisa pensar numa cidade em praça, gastar 2 milhões em praça. Cada 2 milhões, educação. Aí precisa disso, 3 milhões, educação. Educação, professores, qualidade de ensino, a sala de aula, fazer com que funcione. Tem alunos que chegam lá no músico e falam, maestro, eu não posso fazer aula de prática de conjunto, porque eu entro às 2, eu saio quase 9 horas da escola, e aí termina a aula, não tem o que fazer, a gente fica conversando. Aumentou, né, a carga horária em algumas escolas aí. Aumentou, mas se você... Mas não tem conteúdo. Não aumentou. Aumentou o quê? Exatamente. Aumentou o quê? Deixou ele preso dentro da escola? Só isso. Então ele ficou improdutivo. Se ele já era, aumentou. Ele está um up a mais. Então se ele era improdutivo, plus. O plus, ele vai plus, e mais, até chegar na NASA, para a NASA poder estudar isso. Maestrão, cara, é legal quando a gente entra nesse assunto de educação que você vai esmirilhando, né? Você vai pegando. Eu fico louco. Mas só pra gente não perder aqui, porque nós nem entramos ainda no Músicos, né? Nossa. No Músicos, nem entramos ainda. Você vê, nós estamos lá no colégio, lá no Marabá, lá no... Maria José Antunes Ferraz. Tá dando... E também fui pro D'Amico, estudei aula no D'Amico também. Mas ali, especificamente, você estava dando aula ali, de repente, numa das aulas vagas, você começa a pegar alguns instrumentos. Como é que aconteceu esse... Então, desculpa o trocadilho, não é uma das aulas vagas. Todas as aulas vagas. Tinha muita aula vaga? Só tinha aulas vagas. Entendi. E aí eu resolvi, tem que dar aula de música para esses caras. E comecei a dar aula de música. Ali começou o polo do Músicos do Futuro. Foi ali que eu comecei a dar aula de música para eles. Legal. Num vestiário, que você tinha que, para entrar, você tinha que sair 5 para poder entrar 4. Legal. E aí, não cabia ninguém. E aí ali do colégio você fica pouco tempo, você aluga um espaço, porque eu tô pensando com uma cabeça de empreendedor, mas não tem nada a ver com você, porque o seu projeto sempre foi de favorecer mesmo, sem ganhar nada. Sim. Então, na minha cabeça de empreendedor, né, eu tenho 5 alunos, peraí, aqui tá pequeno, vou alugar um espaço, vou comprar instrumento e tal, minha visão de empreendedor. E a sua? Como que foi isso daí? Você começou... Você tocava o quê? Tocava o quê lá? O que tinha? Comecei na quadra. Eu tinha 2 trompetes, eu comecei a mostrar os instrumentos de sopro para eles. Né? A história é longa, né? Aí eu conheci um amigo, né, o Xandão, e
Aí ele falou, tem uns instrumentos aqui em cima do Semor. Eram instrumentos, tá? Eu subi que era uma antiga banda que tinha na prefeitura. Imagina, na década de 50, tudo amassado. Catei alguns, tentei Tinha recuperar, uma banda, né? mas não existia essa Não banda. tinha mais. Nós Certo. estamos falando de 50 anos. Aham. Então estava tudo amassado, instrumentos antigos, Certo. né? Vengril, aquelas marcas. E aí dei uma repaginada, tentei recuperar alguns e comecei a dar aula para eles. Então, a partir dali surge a ideia. E aí vai surgindo criança, surgindo adolescente e surgem músicos do futuro, Legal. né? Então, eu fiquei um tempo no CEPIM, durante 10 anos, usando o espaço, dei aula na sala da minha casa, aí depois fiquei que nem um circo, mandei andando pela cidade, dava aula no Vandic, dava aula E os no alunos que Inácio. era desse colégio ia para lá fazer aula Ia, lá. ia atrás- Agora vamos dar aula em tal escola. Via todo mundo para aquela escola. Antônio Conselheiro, todo mundo me seguindo. Eu me Ó, segui. aqui tá pequeno espaço, vamos para tal lugar. Onde vai aquele doido? Não sei, eu vou atrás dele, que ele dá aula de música. E aí, você conseguiu formar uma fanfarra? Seria esse o nome? Na verdade, é Por exemplo, para apresentar uma banda, Uma para banda. apresentar, tipo, teve o Isso. 7 de setembro, Ah. agora aqui na cidade. Totalmente diferente do que foi já no passado, né? Então, aí é que tá. Porque 7 de setembro no Brasil tinha, inteiro, não no tinha Brasil antigamente? inteiro, no Brasil inteiro, algumas cidades evoluiu demais dentro dessa concepção em função das lideranças políticas e dos educadores. Então, hoje, tem cidades que têm bandas em todas as escolas. Não existe Que mais é muito legal, né? não cara? existe mais essas Uma fanfarras. atração para a cidade. Então, mas aí, Josias, não é uma questão da atração, é uma questão de formação de pessoas envolvidas, Sim. engajadas, de aprender um instrumento musical. Não, a sim, eu tô disciplina dizendo pras assim, se tivesse, Sim. seria... Não, a cidade... A pessoa ia querer sair de casa para Isso, ver a o cidade, desfile. as cidades gostam disso. Claro. E aí, por exemplo, nós estamos ainda, em muitas cidades do Brasil, batendo lata, tambor, com cadências que veio do sistema militar, né? Tipo, sabe aquela coisa? E fala, mas é século XXI. É. Existe trombone, existe trompete, existe flauta, existe... Então, quer dizer, quando Tudo evoluiu, né? tudo, A e a música cidade... também. Só que Taboão da Serra, Taboão da Serra não evoluiu. A cabeça dos nossos políticos ela é pequena, é só agora... Por exemplo, estamos no pleito eleitoral, é um atacando o outro. Não fala nada disso aí que você está falando Que agora. fala o quê? Qual a discussão? Eu estou preocupado com as crianças, eu estou preocupado com meninas com 15 anos que tentam cortar o pulso. Você falou de cidade. Hoje, se eu chegar lá na Secretaria de Cultura da cidade e falar, eu quero colocar meu filho para fazer música aqui, tem lá? Não sei. Eu não tenho conhecimento disso, porque muitas vezes chegam no Músicos do Futuro dizendo que foi a Secretaria de Cultura que mandou. Uhum. Porque, na verdade, Ó, queridão, você quer estudar o quê? Eu queria estudar violoncelo. Mas de onde você vê? A Secretaria de Cultura falou que aqui dá aula de violoncelo. Porque provavelmente não deve ter lá, Não né? tem, não tem tem. nada, ainda mais violoncelo. O Músicos do Futuro... Hoje, quanto que é uma aula de violoncelo? Se eu quiser fazer uma aula de violoncelo por Um mês, conservatório Isso. básico é R$300. para fazer aula de Por mês. violoncelo, R$300. Por mês, 300, 350, dependendo Olha do só. conservatório. Só para você ter uma ideia, se o Músicos do Futuro está para 30 anos, nós estamos em 65 anos de emancipação política da cidade, Metade. quase a metade da cidade é a história do Músicos do Futuro. Bacana. Que legal. E mais da metade da minha vida está no Músicos do Futuro. Bacana. Então, a gente precisa entender que esse processo todo, ele é muito sério. Você vê que nós estamos no mix aqui, né? Olha Mix. o tanto de coisa. Exato, falamos de muita coisa. Por isso, Conexão Mix. Olha o tanto. Então, poderíamos falar, por exemplo, um podcast, vamos falar só sobre cultura. Sim. Vamos falar, porque aí você vai me limitar a falar Exato. sobre cultura. É. Mas quando você abre um leque desse, cara, aí vai dar. É como se eu estivesse abrindo janelas. Ó, deixa aí em stand-by, uma hora a gente vai continuar falando sobre isso. Qualquer hora eu vou falar sobre esse projeto aqui, qualquer hora eu vou falar sobre esse outro projeto, mas é isso. Não, né? mas a minha propositura, palavra que eu aprendi com quem? Quem fala isso toda hora? Era exatamente essa, trazer a história. Por quê, Maestro? É o seguinte, às vezes nós enxergamos um personagem, como nós colocamos aqui no começo, a gente não sabe como foi a construção desse personagem. Então eu abro a academia lá todo dia, 10 para 6 da manhã, eu tô abrindo a academia. Qual que foi a construção do personagem? A sua história. A história, entendeu? Os desafios, as lágrimas, as risadas, entendeu? As euforias, os fogos, enfim.
Então acho que isso é muito legal. Saber que teve um menino que ouviu uma música lá no interior, em Promissão, e sem saber era o destino já dele aquele. Ele estava predestinado a ouvir aquela música naquele dia, né? Para poder apresentar isso para as outras crianças, né? E aí, caminhando aqui, nós chegamos no Músicos do Futuro. Por quê? Chegou uma hora que você falou, não dá mais para ficar andando de escola em escola, vou alugar um espaço. Aí foi assim, você alugou um espaço. Não, na verdade... Porque eu conheço o espaço lá, Músicos do Futuro. Sim. Ali você está há quanto tempo? Cara, na verdade houve um golpe de Estado, que não vem ao caso aqui. Troca de governo. Eu usava o CEPIM. Eu usava o CEPIM, que é um espaço considerado como se fosse público. Sim. Eu me lembro que era da Dona Glorinha, uma coisa assim, né? E, enfim, era um espaço e eu usava esse espaço. E quem me concedeu na época é um querido, acho que todos já conhecem, o professor Antônio Carlos Fenoli, que me concedeu o espaço, falou que ia me ajudar. Foi diretor da escola que eu estudei. Falou que ia me ajudar. Quer dizer, por exemplo, o Fenoli foi uma pessoa hiper importante. Foi. Né? Um abraço ao Fenoli, um dia se chegar isso para ele, professor Fenoli, que era uma pessoa que, na verdade, íntegra, que tinha toda uma visão dentro de um contexto de educação de primeiro mundo. Um excelente educador. Então, tanto é que o Rui Barbosa era uma referência. E mataram o Rui Barbosa. As escolas hoje técnicas, elas não existem mais. Eu sou da época que ainda existiam as escolas industrial. A escola industrial tinha curso naquela ocasião, de torneiro mecânico, de serralheiro, de carpinteiro, profissões que estão aí para subir. E quem vai fazer esse tipo de trabalho? Né? Então, todo esse processo, quando eu comecei lá, fazendo esse processo, mudou o governo, que também não vem ao caso, né? Aí mudou, acharam que, não, você está no espaço aqui, isso aqui é da prefeitura e tal, mas era um projeto... Achando que você fosse fazer política para o outro, isso, já entendi. E nasceu no meu coração. Bom, você que está acompanhando já entendeu. Nasceu no meu coração. Então aí, quando eles fizeram o golpe de Estado, todos os alunos me seguiram, como Antônio Conselheiro. Para onde você vai? Não sei, eu vou dar aula em tal lugar. E começaram a seguir. E comecei a dar aula no Vandic, comecei a dar aula no Inácio, comecei a dar aula em casa, marcando o horário, e tocava lá o interfone, e o porteiro mandava subir. E foi assim, até eu chegar e conseguir o espaço onde nós estamos há 18 anos, no Maria Rosa. Legal. Então, 10 com 18, que está indo agora para 19, são 29 anos. Isso, bacana. E aí, naquele espaço ali, ele também se torna um embrião. Porque desse lugar aí, que é o Músicos do Futuro hoje, ali no Maria Rosa, dali já saíram outros projetos também. Sim. Agora, é muito importante dizer que para a existência de um projeto como esse, eu já tive parceria com a prefeitura, eu já tive diversas parcerias. Essas parcerias, elas são saudáveis, mas ela é uma balança, por exemplo, um gestor público. Quando ele se propõe a ter parceria com Músicos do Futuro, é claro que ele vai ganhar com isso, porque na gestão dele, você tem um parceiro que está dando resultado para ele, atendendo quem? Os munícipes, a população. Sim. Porque não existe a municipalidade. Para quem não entende, a municipalidade são os equipamentos públicos. Então não existe uma escola de música. Então vai lá, faz uma parceria com o maestro e vai atender os municípios. Muito fácil entender isso. É claro, é claro. Então fala assim, não, mas você cresceu com isso? Não, cresci não, eu já oferecia, eu aumentei e atendi a demanda municipal, que são as pessoas que procuram no município. Tem escola de teatro? Não tem. Tem escola disso? Não tem. Não tem nada. Artes plásticas, que tudo isso envolve cultura, deveria ter. Né? Se você, claro, você imagina quantos meninos hoje que gostaria que desenham muito bem, você pegar uma tela para o menino e falar, vamos começar a fazer um trabalho de tela, né? De pintura a óleo. Quantos artistas? Ou mais simples, hein? Porque quando a gente... Mas quantos artistas, muitos, cara? Sim. Quantos artistas? Sabe? Então, porque não existe políticas públicas para isso. Não há um desenho, não há um rascunho. Por exemplo, volto a dizer, se hoje existe dentro do cenário político, apresenta quais são os caminhos para 2025. Quero deixar aqui, então, aos gestores aí, não só de Taboão da Serra não, viu? Procurem pessoas, parceiros, né, da cultura, do esporte, do turismo. Às vezes a pessoa tem uma mão boa para fazer esse lance de turismo. Pega essa pessoa, investe nela, aposta nela. Procure o cara que tem habilidade e propriedade, tem que ter formação. Não adianta o camarada que ele está ali, com todo o respeito, ele tem uma função desviada. O cara, por exemplo, você do esporte, vai colocar você na saúde? Não. É assim, mas... eu acho que assim, melhor do que
que lógico, está vinculado, capacidade, profissionalismo, com resultado. Resultado. Por exemplo, quantas mil pessoas já passaram pelo Músicos do Futuro? Nós estamos na casa de 10 mil. Ou seja, é um lugar de resultado. Independente, por exemplo, eu tinha uma pergunta, né, para fazer para você. O maestro, ele tem que ser formado? Como é que funciona esse lance aí? Boa. Se eu falei sobre educação até agora, eu não aceito que um músico ele exerça uma profissão como músico de uma orquestra não tenha formação acadêmica. Se então não existe, então, vamos lá, fecha as casinhas, fecha as faculdades, fecha, não precisa disso. Uhum. Todo mundo vai ter o que? Um notório saber. Que lá atrás nós tínhamos o notório saber. Alguém sabia mais? Isso, ia lá, lavrava ia lá, o Ministério da Educação lavrava lá e falava assim, não, você é doutor em educação Doutor. física. Médico. É, doutor. Não, hoje existe faculdades, existe professores doutores, pós-doutores, né, que tem a livre docência que pode assinar uma banca de doutorado, de mestrado. Uhum. Então, e outra, a educação nossa, ela está de tal tamanho para o cara que está saindo do bacharelado, na hora que ele terminou os 4 anos, parabéns, volta de novo, agora a gente vai começar a faculdade. Porque quando ele terminou, era o momento que ele devia estar começando. Porque é tão defasado o conhecimento do cara, Sim. que quando ele terminou a faculdade, aí que ele começou a entender, falou, agora, queridão, né? Eu tenho uma amiga que fala, neném, né, minha querida Ida, fala, neném, então agora você vai começar a fazer a faculdade, que agora você entendeu. Então você vai fazer mais 4 anos, terminou, aí você faz uma pós, aí você pode agora buscar para a vida acadêmica, você vai buscar a primeira titulação, seja o mestrado, e depois o doutorado, pós-doutorado, a livre docência e tudo mais. Bacana. Não dá. Inclusive, Não dá, Josias, não dá para o cara achar que ele vai ser chapeiro da padaria e ele fala assim, meu, é só jogar o hambúrguer na chapa. então no seu caso você foi para essa área, você fez a faculdade também. Sim. Você aí o direito você meio que Não. largou o direito e tive foi um fazer faculdade de tive um música. conhecimento, para mim foi maravilhoso, Sim. né? Me abriu os horizontes, eu entendi muitas coisas, achei esse universo é lindo. Uhum. As leis são lindas, mas em prática elas não funcionam. Entendi. Com todo respeito, não funciona. E, Eu tive um embate há poucos dias atrás, juridicamente aí, na hora que eu vi, os caras cobrando juros sobre juros, aí eu falei, opa, peraí, não, vamos refazer isso, foi uma guerra, e graças a Deus consegui, né, reverter isso. Por quê? Porque, na verdade, todas essas leis é como os caras mesmos dizem, vamos buscar uma brecha. exatamente, sempre vai ter, né? Que brecha? É como a palavra de Deus tem brecha? Não. Essa O lei é chicote diferente. chicote Essa lei estrala. é, É sim, sim e não, não. exatamente. Você está comigo ou não está? Se você não está comigo, você está com o outro. Exatamente. Ô, Fê, tem alguma pergunta aí? Mano. Temos vários comentários elogiando, parabenizando a estreia do programa. Bacana, obrigado, pessoal. E aí a gente, teve uma pergunta aqui, 51 minutos já de prosa? Ah, nem parece. 51 minutos. A Kátia Andrade falou, precisamos de uma feira de artesanato para incentivar o pessoal de Taboão da Serra. Que bacana. Que lindo, que lindo. Quantos artistas? Quem é a Cássia? Kátia. Kátia, quantos artistas? Quantos? Na verdade, assim, eu tinha uma tia que faleceu já faz um tempo, ela fazia umas bonecas de tecido, né? E fantástico. Então, o artesão, né? Ele está aí, muitas vezes, de uma forma ocultada na casa dele, com projetos lindos, porque precisa ser feito um censo nessa cidade. Uhum. Aonde estão os nossos artistas? Aonde estão os nossos atores? Aonde estão as crianças que um dia poderão ser os grandes atores e as atrizes que possam estar aí dentro do teatro, ou trabalhando com cinema, ou trabalhando... Cadê? Afinal de contas, só na nossa cidade são 300 mil pessoas. Sim. Cara. É muito, deve ter de tudo aqui. Então ela tem toda a razão. Tem que haver uma feira, tem que haver um movimento, um fomento. Agora, aí existem pessoas que dizem assim, não, a cultura evolucionou porque nunca teve numa coxia, nunca bateu um texto, nunca esteve voltado num projeto cultural, vivendo na prática. Como você pode falar de algo que você nunca viveu? Chegou agora. É igual o cara Mas fala defender bandeira de uma forma politiqueira, aí eu falo. Porque aí eu sempre brinco, o papagaio fala, mas o papagaio não anda.
É igual aquele lance que o pessoal fala, tá chegando agora e quer sentar na janelinha, Não, né? você sabe que tem muitos argumentos aos coletivos, essas coisas. Gente, vamos parar com isso. Precisamos entender a categoria de profissionais, de fato, os artistas que precisam ser valorizados, precisam ser investidos, precisam ter, na verdade, o comprometimento daquele que contrata o artista, pagar aquilo que é devido. Maestro, ó, vai ter um aniversário em casa, você não arruma um menino para tocar o violão? Arrumo. Ixi, eu tenho tanto menino. Quantas pessoas tem lá? Ah, vai ter umas 30. Meu, 50 cada um. Nossa, nem precisa então. Tá bom? 50 não. 20 mil réis. De cada um De já cada é um. músico. Puxa, o menino Você tá vai sair de lá, valorizando ele. vintão só. O cara vai lá e faz o show dele, vai cantar. Eu tenho, por exemplo, tem um amigo, Vitor, cara, é um espetáculo. Ele canta em inglês, só falta dar piruleta. Como que eu vou mandar um cara desse cantar no seu aniversário e você achar que você vai dar coxinha para ele ou uma latinha de cerveja, alguma coisa assim? Então, os artistas precisam ser valorizados. Então, por exemplo, saiu uma moda aqui em Taboão da Serra que vai ter um teatro. Aí eu perguntei para alguns, qual a diferença de teatro, anfiteatro e auditório? Não sabe nem responder. Não, então cuidado, você vai ter 130 pessoas que é 130 cadeiras, 200 cadeiras, isso é um teatro? Isso é um auditório, rapaz, isso é para ter palestra. Você sabe que lógico, eu vou Pelo jogar amor lá de em cima. Deus, essa questão é assim, as pessoas, elas compram a ideia fácil porque vive, na verdade, sei lá, cara, parece no meio de uma nuvem. A cidade de Taboão, eu sempre brinco, não é quando abriu a arca, saiu todos os bichos e deixou o povo taboanense lá dentro. Nós estamos atrasados há anos-luz. É uma cidade maravilhosa, eu nasci aqui, eu amo essa cidade, eu gostaria de ver tantas coisas. Então, há uma necessidade de fomentar cultura nessa cidade. Legal. Essa analogia que você fez aí, ela é interessante, mas a gente pode melhorar sim. Tem muita gente dentro da arca querendo sair, algumas pessoas segurando ali, né? Não quer deixar. Então o problema... Lembra quando tomava um rodo, né? Se você sair, vai tomar um rodo. O problema é o seguinte, que tem muita gente querendo sair, assim como você saiu, muitas outras pessoas da cidade saíram e construíram grandes coisas, mas tem gente querendo deixar lá dentro. Não pode sair não. Eu creio que Deus está preparando um novo tempo. Tem que ter um novo tempo nessa cidade. Isso aí. Né? E assim se diz a palavra, o chicote tem que estralar. Ô, Maestro, você falou, quando eu perguntei do Maestro, você falou de educação, os professores lá na associação são formados. Todos. Que bacana. Todos. Ou seja, não é assim, ô Josias, você sabe tocar violão? Me ajuda ali, ensina dó, ré, mi lá. Você vai tocar na sua casa. Você vai tocar, com todo respeito, você vai tocar na sua casa. Que legal. Como que você vai formar alguém se você não tem formação? Ou seja, é uma escola... Não, como você vai dar aula, como um personal? Não, sim. Como você dá aula de personal? Fala assim, não, mas eu aprendi com o meu colega. Sozinho na internet. Na internet. É. Eu aprendi na internet. Precisa ter formação. Vamos sair de casa, ir para uma faculdade, vai ter um investimento de tempo e de money. Arruma um jeito. Formação, ninguém tira de você. Na hora que tapar o meu caixão, o que eu vou carregar comigo vai ser a minha história. Não vou levar nada. E olha lá, se alguém não colocar a roupinha em mim, vai descer daquele jeito. Então, é o que você vai levar. Mas a história, ela vai perdurar. Ela vai ficar, porque é chamado de legado. O que você construiu, o que você fez. Então, os livros, eles jamais serão trocados por um celular. Não. Eu dou tanta risada quando alguém, a Thalia Fefuxa, minha linda, a gente troca sempre figurinha, escreve muito bem a nossa resenha. Quando a pessoa fala assim, Maestro, dá para você dar uma olhadinha nesses textos aqui, você escreve mais rápido do que eu? Mais rápido não, você não escreve. Uhum. Não é mais rápido. Então, começa a ler, pelo amor de Deus. Não é uma questão egocêntrica, não é uma questão... É que, na verdade, as pessoas precisam sair desse comodismo. As crianças precisam voltar a ler. As crianças precisam fazer isso. Então, aí você fala em casa. Você acha que em casa é fácil? As minhas crianças? Então, eu fico assim frustrado, porque é uma guerra para a leitura e o celular. Uhum. Então, às vezes, eu choro por dentro que eu estou com 3 livros na cabeceira da cama e não consigo terminar. E se deixar, eu consumo 3 livros por mês. Porque eu sei que é um alimento. Eu sei que a maneira, é a ferramenta que eu tenho para poder me comunicar com as pessoas. Para dizer que, de fato, eu sou um educador. Eu tenho que ter embasamento. Eu preciso ter, quando eu abro o meu HD, eu preciso trazer informação para elas.
Se eu não tenho nada, tá vazio, o que eu vou oferecer? Ô, Maestro, meu, a conversa, assim, ela tá muito bacana mesmo. Nós partimos para um tema, um direcionamento para a educação, que eu acho isso muito saudável mesmo. Eu acredito que o meu público, né, eles devem estar amando, porque eu conheço meu público. Eu tenho certeza que você está deixando o sarrafo bem alto aqui para mim. Imagina, o meu próximo convidado vai ter que chegar aqui com uma ideia, uma história muito bacana. Não dá para jogar lá em cima e depois cair. Então, eu tenho certeza aí que o pessoal que está nos assistindo está curtindo. Eles estão curtindo muito essa ideia. Mas eu queria voltar, porque eu te fiz eu tentei entrar nesse tema aí, que eu acho muito interessante mesmo, a questão do social. Porque a educação, ela é transformadora, mas algumas pessoas, infelizmente, elas não teve a mesma oportunidade que eu, que você, ou por algum motivo elas perderam a esperança da educação e, infelizmente, elas perderam e não tiveram uma estrutura financeira e precisa do social, concorda? Concordo. Algumas pessoas elas não tiveram oportunidade, então entra o social. Se falou muito aí. E aí eu gostaria de ouvir um pouco de um projeto que você tem lá no Músicos do Futuro. Não é do Músicos do Futuro, acho que é um outro projeto que chama Amigos do Lar. Sim. Eu acho esse projeto fantástico. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vou repetir assim como se tivessem letras garrafais. Até os meus 23 anos de idade, eu fui um analfabeto funcional. Eu tenho 53 para 54. Em 30 anos, eu tive que me fazer uma nova pessoa. Então, morreu aquele de 23 anos. Eu pegava, por exemplo, os meus textos e eu falava, meu Deus, por que isso? Porque, inclusive, na rua Emílio Ribas, número 72, onde eu morei, onde eu cresci também, com a minha família, algumas pessoas naquela ocasião, alguns vizinhos, nos chamavam de favelados. Uhum. Porque nós morávamos tudo no mesmo Tinha quintal. muito esse termo aí. Tudo no mesmo quintal. Então, eu me fiz pela vontade de querer vencer. Uhum. Então, eu digo sempre o seguinte, e aí seria histórias e histórias aqui, e talvez aqui, se fôssemos contá-las, talvez escorreria algumas lágrimas, porque todos nós temos história para contar, e boas e também daquelas que deixam a gente bem triste. Então, o que eu digo, os projetos sociais, eles servem para corrigir, mas ele não pode ser mantido daquela forma, porque senão você considera que aquelas pessoas, elas estão ali para ser servidas eternamente. Não, eu considero que naquele momento da sua dificuldade, da sua necessidade, ela deve ser assistida. Por sua vez, deve haver um caminho de conduzi-las. Olha aqui, tem alguma coisa falando aqui. Não tem problema. Era o meu não. celular. É isso, o nosso programa é assim mesmo. Mas ele ligou sozinho, esse cara. Isso aqui é do além, hein? Como chama isso aqui, esse bicho que fala sozinho? É a Siri? Não, é a Siri. Sei lá que trem que é Você isso. sabe que eu sempre falei pro pessoal, eu quero isso mesmo, entendeu? A gente, o telefone tocou, alguém da produção precisa... Mas eu tinha ligado esse camarada. Eu tinha desligado. Então, você corrigir, que eu chamo de correção social, é uma coisa, mas você não pode manter isso. O país, nessas políticas públicas que tem de assistencialismo, se tornou curral eleitoral. Sim, infelizmente. Eu penso assim, algumas pessoas podem pensar o contrário. Agora, o meu projeto Amigos do Lar, que eu recolho móveis, eletrodomésticos, roupas, eu vou doando para as famílias que estão de forma vulnerável, além de eu entregar para eles, muitas delas eu também entrego a palavra de Deus. Entrego uma nova esperança. Dá uma palavra ali para entrego uma nova esperança. Uma nova esperança. Que isso é só o tempo, mas vai passar. Já aconteceu de você ajudar uma pessoa, deu lá um móvel, né? Você recebeu e entregou lá. E essa pessoa dessa casa fala, ô maestro, eu tenho um negócio aqui porque você pode dar para outra pessoa. Já. Isso é maravilhoso. Já. Esse, eu acho que, na minha visão, isso é o sucesso do projeto social. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que precisa receber uma cesta básica. Nós vamos te ajudar. A cesta básica está aqui. 1 mês, 2 meses, 3 meses. No 4º mês, a pessoa fala, não preciso mais. Daqui a 6 meses, essa pessoa fala, olha, eu tenho uma cesta básica para você doar para quem precisa. Isso é fantástico. Hoje pela manhã, um pessoal meu que saiu para a rua, para trabalho,
E eu fiz um café da manhã, como todos os dias eu faço. Hoje eu fiz uma torta pela manhã. Eu Pra quem não sabe, aí o Maestro gosta de cozinhar gosto e cozinha bem e pra fiz caramba. uma torta de frango. É como se perguntar, mas precisa de uma torta de frango? Se não precisasse, eu não faria. Você não tem que perguntar se a torta de frango que eu fiz precisa. O meu coração, a minha alma disse para eu fazer. E me senti realizado de vê-los comendo a torta. Falou, maestrão, isso aqui tá louco, mano. A molecada falando, a foda. Maestrão do céu, com os meninos, eu gosto dos moleques. Aham. Maestrão do céu, rapaz, isso aqui tá Cê é punk, você é louco. louco. Aí, maestrão, você quebrou agora, hein, pai? Aí você vê aquilo ali e fala, meu... E Coca-Cola? Quem toma Coca-Cola todo dia de ali manhã? tem, Quem? toma Quem? coca, Quem? tem uns moleques lá que, né, tem o gordão lá, o gordão toma 1 litro, o radiador dele tá fervendo todo dia. Você entende? Não adianta perguntar. Se você, por exemplo, por que você fez isso? Você não precisa perguntar. Você fez porque você quis fazer. Porque você é movido a fazer. Então, para mim, eu sou movido a fazer. Você fala, por que você pôs presunto e queijo? Meu, manteiga. Porque eu fui tocado a colocar presunto e queijo. Uhum. Então, se você vai doar algo para alguém, vai dar uma bolacha, Não tem que fazer. não fica, essa aqui é mais barata. Compra a bolacha que você queria comer e doa para a pessoa, pelo amor de Deus. Você vai comprar a bolacha mais barata, você não come essa bolacha. Você vai falar que essa bolacha é muito ruim. Nossa, que bolacha horrível. E você comprou o horrível para dar para os outros? É isso. Ô, Maestro, e uma vez eu também ouvi você Olha lá, falar... 64 Ô, Gui, minutos. pode ir hein? mais um pouquinho? Tá acabando já. É. Aí, ó, o produtor falou, o Gui é o cara da produção, manja É. tudo aí, me salvou. Pessoal, inclusive, nós estamos fazendo essa transmissão ao vivo pelo canal da Ecos Studio. Mas ali, né, Gui, tem um link, né? É isso? Na descrição. Ó, na descrição tem um link para ir pro Conexão Mix. Então, clica lá, segue o pessoal da Ecos Studio, porque assim, ó, se nós dermos engajamento para Ecos Studio, eles vão me dando mais, entendeu? Tô fazendo jabá para eles, por quê? Porque eles vão Ó, me dando mais espaço aqui. Puxa, não tem mais pergunta, não? Ó. Vamos ver. O Vem. pessoal tem comentado, ó, Ah. voltando a falar de educação, né? Ah. O Joel Gonçalves falou, boa noite a todos. Tive o imenso prazer de estudar por 2 anos no Músicos do Futuro e conhecer esse exemplo de educador raiz com muito comprometimento e amor pelo que faz. Um exemplo a ser seguido. Obrigado, Bacana. querido Joel. Obrigado, de coração, Bacana. viu? E a gente Esse- teve um outro comentário aqui do Marcos falando, na minha opinião, a música deveria ser matéria essencial na grade escolar. Boa, Marcos. E Olha aí, que legal. já junta com outra pergunta que a gente teve, Ah. deixa eu só achar aqui o nome da moça. Ô, Maestro, procura. enquanto a Ah. Fê puxa... Muitos comentários, né? Aqui, ó. Acha aí, Fê, acha aí. E aí, uma vez a gente tava conversando, que você tem ideia de fazer um galpão para esses... Isso são projetos Não, futuros, mas é né? bacana, Mas é bacana. os projetos futuros, por exemplo, o Músicos do Futuro, ele Porque cabe... você por não exemplo- tinha nem espaço para guardar esses móveis que você Não, ganhava. não. Eu tenho lá no pátio, eu tenho lá um armário, né? Então tem um armário, aí esses dias mesmo, teve lá o Evandão, a menina pegou e falou, mas estou precisando de um micro-ondas, a minha menina tem 5 meses, queimou o meu, precisa esquentar leite. Aí eu falei, Evandão, pega o que eu tenho lá e depois eu arrumo outro. E já foi. Aí já pôs dentro do carro, o gordão já saiu, meteu a primeira e saiu. É isso. Porque ela não vai ficar nessa condição sempre. Sim. É o momento dela. Não, mas entendeu? o... Então, o galpão Uhum. é uma possibilidade de eu concentrar. As pessoas me ligam, mas eu não tenho onde pôr. Então, é ruim para eu estar buscando. Eu preciso conseguir, por exemplo, um carro maior para poder fazer isso. Eu tinha minha caminhonete, tive que vender. Então, não para. Busca ali, traz aqui, doa lá. E eu quero fazer, de fato, um galpão para isso. Você não Para gosta- concentrar tudo É que isso. você não gosta de falar, mas você teve que vender a caminhonete por causa da pandemia. Na pra pandemia, os pagar os custos ali. professores e tudo Cara, mais, então- né? Não, porque uma vez, eu acho que liga muito uma coisa com a outra. A gente estava conversando e você falou assim, não, porque nesse galpão, vamos supor, eu tenho uma cadeira, uma mesa lá que tá com o pé Sim. quebrado. A gente arrumava, já fazíamos isso. Eu Mas ali você poderia ter um profissional, um marceneiro, um Não, fone, mas eu tinha o né? Severino, rapaz. Eu sempre tive o Mumu, meu primo Aí. Severino. Que bacana. O Mumu é o Severino. Aí eu falei, Tico, precisa arrumar isso aí, filho. Aí ele chegava ali, furadeira, a serra, já E fiz um entregava em pé. condições. Já. Você recebia aquele móvel ali Ah, meio que esse- ruim, meio que o Antônio- quebrado. É tipo, como eu falei pra vocês, o Antônio Conselheiro. Eu tenho uns malucos que compram minhas ideias. E aí vamos, falar assim, eu tô com você e vamos junto.
Fala, se você tem um remo, quebra a pedaço do remo, você dá um pedaço para mim, você fica com um pedaço e a gente rema junto. É isso, porque eles entenderam e passam todos eles que estão convivendo comigo a também viver essas experiências. E o cara se emociona e fala, cara, eu não tinha noção dessa loucura, vale a pena. Legal. E aí, maestro, nós falamos bastante aí, só para finalizar essa questão do músicos, e ali você já educa as crianças na questão de conscientização Ambiental, eu também ambiental. tenho um projeto, né, que eu sempre... Porque, ó, maestro, você viu as queimadas aí, cara? Então, Ambiental. ambiental. Querendo ou não ajuda. Como que você educa as crianças lá? Não tem... Não, a gente, por exemplo, a gente tem coletas de pilha, coleta de óleo. A própria logo Músicos do Futuro é verde justamente por isso, porque eu tinha a horta Claro. educativa. O verde do Músicos do Futuro não é porque eu sou palmeirense, não. É uma questão ambiental, né? Então, são mais de 18 anos que se usa copo descartável lá, canudinho, há mais de 12 anos que se usa canudos. Então, eu incentivo as crianças a fazerem isso. Não há o porquê de você chegar numa padaria, em qualquer lugar, você pedir um suco de laranja, vir num copo exuberante e você pedir um canudo. Toma no copo, não precisa de canudo. Ô, maestro, hoje eu estava analisando os recursos que são destinados às secretarias, né? E aí, a educação, ela é repassada para desse valor que é da prefeitura. A dotação que eles fazem, é isso? São 367 milhões destinados à educação, Hum. né? 254 milhões esse ano, estou dizendo esse ano aqui em Taboão da Serra, porque o orçamento da cidade é de 1,5 bilhão para 2024. Então, para a educação, foi destinado 367 milhões. Para a saúde, 254 milhões. E para a cultura, 8 milhões. 8 milhões que tem, né? Mas que se fala. Não chega nem... Você acha que se fosse 8 milhões os artistas soubessem que eram 8 milhões, nós teríamos cultura na cidade? Mas não estamos falando de artista, nós estamos falando disso que foi colocado dotado, aqui a dotado. conversa inteira. Dotado. 1h10 de conversa, nós falamos que a cultura ela é um agente de transformação. Ela hoje e é educação. saúde preventiva. Por que é investido tão pouco, cara? Isso é tão fácil. Porque né? se você... Todo mundo que está aqui ouvindo, assistindo... Josias e vocês, Cara, e todos nós, vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, eu acredito que a maioria tem 18 anos, não, 18 não, 15 ou 16 anos, ainda vive numa experiência da ingenuidade, né? Que apesar que as crianças hoje, já com 2 anos, já não tem mais ingenuidade. Vamos pensar o seguinte, como que você pega o cara da farmácia para ser secretário de cultura? Como você pega o cara que é marceneiro para ser secretário de cultura? A cultura de Taboão da Serra é um balcão de negócios. Vou repetir, e letras garrafais, se eu estiver escrevendo. A cultura de Taboão da Serra, ela é um balcão de negócios político. E estão mexendo numa coisa... Você está falando ali especificamente da Secretaria de Cultura. E eu vou dizer mais. É como se nós pensássemos entre o bem e o mal. Deus e o diabo. O diabo sorri e fala assim, eu gosto disso. Coloca qualquer um lá. Coloca. Por quê? Porque ele sabe que se nós investimos em cultura, é qualidade de vida para a sociedade. E aí que vai acontecer menos psiquiatras, menos psicólogos, menos problemas psíquicos na sociedade. Porque a arte, de uma forma geral, traz qualidade de vida. Vai ajudar na saúde, vai ajudar na educação. Tanto é que hoje o que acontece na saúde? Você tem hoje, na saúde, a musicoterapia. Exatamente. Imagina os professores em sala de aula que muitos aí estão indo para psiquiatria, psicólogos. Claro, o aluno dele ali também está fazendo música. E a música está libertando. Imagina como vai ser essa sala de aula. Outra coisa. Cara, pega aí, aonde nós fomos parar, as gincanas que havia na cidade, sabe, entre as escolas, sabe, no ginásio, sabe, campeonatos entre escolas de futebol de salão, de handball, de vôlei, que você fez um trabalho excepcional. Cadê isso? É claro. Aí o Cramunhão fala assim, eu gosto disso. Mas, e aí... Porque está matando a sociedade está doente. E aí, esses governantes que aí estão, eles não têm capacidade humana. Não é capacidade de gestão, é humana. Eles não têm a sensibilidade humana para poder pensar nisso. Para se existir, de fato, uma grande gestão, precisa amar pessoas, estar embaixo de princípios.
é o amor de Paulo, aquele que constrói, aquele que perdoa, é o amor pelas pessoas, é o amor pela cidade, é o amor pelo povo da cidade, é o amor pelas crianças, é o amor pelo De idoso. fazer acontecer Né? mesmo, E eu não né? estou jogando aqui, falar assim, você está vendendo palavras fáceis. Não. Para quem conhece a minha história, vai lá nas minhas redes sociais, eu faço tudo aquilo que me cabe, que nas minhas condições eu faço, porque eu amo Sim. pessoas. Então, e aí você falou, é só ir lá. Na verdade, nós estamos falando 1h10 aqui dessa sua história. E aí nós chegamos num presente. Nós estamos aqui hoje. Você tem um projeto político hoje na cidade, Sim. né? Isso aí todo mundo já sabe, né? Aham. Tá aí nas redes sociais e percorrendo pela cidade aí, né? Eu estou hoje como candidato a vereador na cidade, né? Legal. Mas eu não queria nem tocar nesse assunto. Sabe por quê? A gente não está aqui para falar de política, porque nós somos um ser político. Tudo que eu falei aqui foi política. Sim. Né? Aí é que está a grande diferença. Eu enxergo que fazer política não é falar, olha aqui meu santinho aqui. Oh, você tem candidato, amigão? Aqui meu santinho. Falar de política é falar assim, amigão, você sabe que eu sou candidato. Entra nas minhas redes sociais, procura saber sobre mim, a minha história, os meus feitos, tudo aquilo que eu já construí, tudo aquilo que eu faço. Tá bom, beleza? Se eu puder dar uma força, dá uma olhadinha. Vai valer a pena se você quiser acreditar. Porque eu vou dizer mais para todos vocês. Quantos coleguinhas estão saindo candidato? Ou é por vaidade, ou porque é um interesse que eu não sei qual é. Porque nem na igreja dele ele ajuda a lavar a igreja. Nem na comunidade. Se você é, por exemplo, um atleta, você vai ser candidato. Então pega lá uma quadra, tenta buscar uma quadra, dá aula de futebol, ou faça alguma coisa, exerça um papel social, de transformação social. Foi tudo isso que foi abordado aqui. Isso é política. Sim. Então não precisa falar de política. Para todos que estão aí acompanhando, já sabe, a cidade inteira, hoje, por todos os cantos, já receberam um jornal meu, uma revista minha, dizendo que eu sou candidato. Legal. Então, se você quiser saber, entra lá, Maestro Edson, no meu Instagram, no meu Facebook, está lá meu número, está a minha história, está a minha capivara toda. Bacana. É isso aí. Bacana. Eu acho que a objetividade é o que nós queremos, para onde nós vamos. Se não for para transformar, se não for para fazer, eu renuncio à candidatura. O meu sonho é continuar fazendo e ser útil. Porque, para mim, depois de morto, é claro que eu não vou saber, não sei para onde eu vou, quero ir para o céu, né? Não tenho pretensões nenhuma de ir para o inferno. Mas eu quero que os meus filhos tenham orgulho de dizer, meu pai foi um homem honrado. E vamos falar, mas vamos falar assim. Só isso. Gente, nós estamos chegando ao fim aqui do nosso primeiro episódio do nosso podcast. 75 minutos. Bacana, hein? Né? E se deixar aqui, vai falar muito mais. Né? Esse foi o primeiro episódio, mas para finalizar, vamos fazer um ping-pong aqui. Tá. Eu coloquei uns temas aqui, aquela resposta rápido, tá? Vamos lá. Eu pergunto, você responde, beleza? Deixa eu só dar um bico aqui. Isso. Porque... Vamos lá. Bora. Preparado? Bora. Vamos lá. Vai. Família. Tudo. Bacana. Músicos do futuro. Família. Boa, deu corte. Você é louco? Deus. Acima da família. Política. Vida. Oxigênio. Cultura. Vida. Taboão da Serra. A minha história. Legal. A minha história. Bacana. Nasci aqui, constituí família aqui, estou a minha história aqui e pretendo morrer aqui. Bacana. Muito obrigado, maestro. É nóis. Foi muito... É nóis. É nóis. Gente, estou muito feliz. Foi algo sensacional para mim. Eu imaginei uma coisa, veio outra. A expectativa superou as minhas expectativas aqui. E eu estou ansioso agora para o próximo episódio. Então, você que curtiu aí, né, ao vivo, que você possa compartilhar essa live, que você possa se inscrever no canal aí, né, Conexão Mix. Se inscreva também no canal Ecos Studios, na Flerk, na Brother Shin e também no Colégio Sapiência. Entra lá nas redes sociais, curtam. Aproveita, entra lá também no Músicos do Futuro, Boa. Né? Conheça um pouco mais do trabalho deles lá, siga a página deles e eu tenho certeza que você vai ter mais conhecimento ali, né? Ô Gui, manda aquele salve de palmas pro maestro aqui, ó. Eu quero dar um salve aqui pro pessoal e agradecer, muito obrigado, viu, mais uma vez. E eu quero deixar uma reflexão, já que nós estamos falando, eu não falei sobre política, mas há uma necessidade de uma grande reflexão. Vocês terão aí
praticamente poucos dias para decidir 4 anos. E 4 anos, praticamente, se nós somarmos, são quase 1.500 dias que vocês pagarão um preço caro pela péssima escolha que vocês possam cometer. Então, analise. Converse com Deus e deixe o Espírito Santo falar no seu coração e defina pessoas de fato que possam ter personalidade, força e conteúdo, com propriedade e habilidade para poder honrar todos os seus anseios e os anseios dos seus familiares. Um beijo no coração, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a sua, do Gui e de todos que estão aqui. Valeu? Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Até. Valeu. Aquela musiquinha, Gui, para finalizar.